O Jogo do Poder está de volta, hoje com a participação de Júlio Bueno, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, contando também com a participação do jornalista Walter Diogo. Júlio, falávamos no bloco anterior sobre a questão dos royalties do petróleo, falávamos também da dependência do Rio em relação ao petróleo. Essa dependência aumenta, em certa medida, a nossa atenção, a nossa preocupação em relação à questão dos royalties do petróleo. O governo mandou novamente à Câmara dos Deputados um projeto que reproduz, me parece, o acordo de governadores, em que o Rio, em que os estados produtores ficam com 25%, se não estou equivocado, dos royalties, os municípios com 3%, não, 6% e 3% os municípios que, de certa maneira, têm algum impacto com a produção do petróleo, mas não são exatamente os municípios que produzem o petróleo. Bom, esse acordo, você acredita no sucesso desse projeto? Você acha que há possibilidade realmente de se restituir os termos daquele acordo firmado entre o presidente Lula, à época, o governador Sérgio Cabral, governador Serra de São Paulo, quando houve, e o governador também do Espírito Santo, quando houve um entendimento, quando houve um acordo para que houvesse um equilíbrio entre as propostas dos estados produtores e as propostas, os anseios dos estados não produtores que querem um maior naco, um maior pedaço dos royalties do pré-sal. Olha, eu acredito que vai ter uma nova discussão nessa legislatura, né, que começou agora. Essa semana, uma comissão dos secretários de energia dos diversos estados brasileiros foi ao Congresso. Eu acabei não conseguindo ir, mas a minha subsecretária foi, né, nos representando. E a conversa na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados foi completamente diferente do que se tinha na legislatura passada, né? Inclusive pedindo para que a gente fosse lá apresentar e fazer a discussão da questão dos royalties do petróleo. Então eu acho que é um outro momento, né? É bom, o Congresso se renova, né? E aí se muda o ambiente. Foi o que aconteceu. Então eu tenho muita esperança. O deputado Fernando Jordão deu uma declaração semana passada de que, confiante no acordo, confiante ainda na possibilidade de um entendimento, mas disse que a pressão é muito grande dos estados não produtores, especialmente os estados do Nordeste. Mas eu sinceramente acho que a racionalidade vai ganhar, né? A proposta que fizemos junto com o governo federal é uma proposta racional. Eu assisti até essa reunião lá em Brasília, mas eu não fiquei assim tão otimista, né? Você é um otimista, é um goleador, né? É um vencedor, sabe, ter outra visão. Mas eu senti nos estados assim uma tentativa de barganhar, de querer alguma coisa. O que é que você acha que se poderia oferecer hoje efetivamente como compensação para manter essa legislação? Não, veja só, a legislação atual, né, ela se mantém nos campos hoje existentes, né, em produção, e nos campos já licitados. Isso não há dúvida que já pertence aos estados produtores, porque faz parte da Constituição brasileira, né? É direito adquirido. Isso do ponto de vista legal, sim, mas a proposta de Ibsen Pinheiro mudava inclusive isso. Mudava isso. Rasgava o contrato. Rasgava o contrato. Então, aí eu sinceramente acho que a racionalidade vai imperar, sem dúvida alguma. Nos novos campos, aí efetivamente houve uma mudança. Houve uma mudança em que os estados produtores, eles ficam apenas com 25%. Né? Não recebem, por exemplo, as participações especiais, tá certo? Que vai toda para o governo federal. Então a barganha vai seguir por aí, a negociação. Uma negociação por aí. Na verdade, a grande esfera redistributiva brasileira é o governo federal. Né? O governo federal é que redistribui para os estados e municípios, tentando dar uma condição semelhante, né, aos entes federados. Tá certo? Então, eu acho que a negociação está colocada. Você está confiante nela, né? Eu estou otimista. Otimista. Né? Otimista que vai dar certo. Júlio, eu tinha outra questão para mudar um pouco o assunto. É que, né, vocês trabalham muito, mas tem umas coisas de sorte, né? O Rio vai ter aí Copa, Olimpíada, né? Uma agenda gigantesca. Mega eventos que também vão impactar a economia do Rio de Janeiro. Né? O governo federal está esperando para a Copa investimento de 160 bilhões de dólares. O Rio mais de 40. Mas eu não sinto ainda que o Estado esteja se preparando. A gente não vê, o Estado não fala inglês. Você entra no metrô, não tem nenhum aviso em inglês.
não tem nada em espanhol, né? Como é que vai ser isso aí? Como é que você prepara um Estado, né, que é hoje a bola da vez no mundo para investimento? 40 bilhões de dólares não é pouco? Ao lado dos investimentos do pré-sal, você tem esses outros eventos, mega eventos, quer dizer, que vão se dar no Rio de Janeiro, a Copa do Mundo parte dela, mas a Olimpíada integralmente. E é importante o Júlio também nos traçar a dimensão do impacto desses eventos na economia do Rio. Quer dizer, o que o Rio será a partir desses eventos, com esse investimento tão vultoso que a Copa do Mundo e as Olimpíadas desencadearão. Não, primeiro eu quero brincar com o Walter Diogo, assim, né? Tem que dar sorte, mas a gente tem que ajudar. Quer dizer, o petróleo, por exemplo, está lá, mas tem que descobrir, tá certo? As Olimpíadas, né, tá certo? Foi um trabalho duríssimo do governador Sérgio Cabral com o presidente Lula, com o prefeito Eduardo Paes, com o presidente Nussmann, quer dizer, na verdade. Mas, enfim, a preparação para os eventos é um grande desafio. É um grande desafio, né? Há já os planos e baseados muito fortemente na experiência de Londres, né, que é uma experiência que vai ser importante para a gente. Naturalmente, Barcelona é a grande inspiradora do Rio de Janeiro, né, e eu acho que a gente vai ter uma cidade totalmente diferente nos próximos 5 anos. O legado na área da mobilidade é uma coisa absolutamente espetacular. Quer dizer, o metrô, a linha 4, os BRTs, o investimento na supervia, o investimento em trens no metrô. Quer dizer, isso tudo vai mudar completamente a mobilidade da cidade. Ainda tem o Porto Maravilha, né? São 8 bilhões. O Porto Maravilha, com 8 bilhões, está certo? Que é um projeto importantíssimo para a economia do Rio de Janeiro. Hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, se você quiser alugar um escritório, você não consegue. Só tem 2% de ociosidade dos imóveis e escritórios, tá certo? Então nós precisamos ter outras alternativas. Os preços mais altos do mundo hoje nos escritórios são no Rio de Janeiro. Aliás, eu queria dizer assim, que o grande desafio da economia brasileira e, portanto, do Rio de Janeiro, é na infraestrutura. Esse é o grande desafio que a gente tem no Brasil hoje. Júlio, por falar em infraestrutura, eu vou agora mudar um pouco a nossa pauta de discussão, vou falar da região serrana do Rio, ao lado, quer dizer, da catástrofe que, enfim, dizimou vidas, 900 pessoas, a economia da região serrana, muito lastreada na produção agrícola e no turismo, também foi à lona. Eu sei que há esforços, há programas desenvolvidos pela sua secretaria e por outras pastas do governo do Estado para tentar fomentar a retomada do crescimento na região. O BNDES, não estou equivocado, liberou 400 milhões para empresários da região serrana, mas eu queria saber a quantas anda, quer dizer, a tomada de empréstimo, se realmente esse empréstimo é um empréstimo fácil de ser tomado, ou se a burocracia impede. Você libera uma carteira de 400 milhões, mas depois você coloca várias burocracias, às vezes, não estou dizendo que seja o caso, que o fato concreto é que esse valor não é aplicado, dada a dificuldade que o agricultor comum, que o empresário, que o microempresário tem em contrair esse empréstimo. Ou seja, em resumo, como está a retomada da economia da Serra? Deixa eu dizer uma coisa para você, quer dizer, a gente vai dividir em 2 pedaços, né? Um pedaço que é relacionado com a infraestrutura, que está sendo coordenado pelo nosso vice-governador. Ele esteve nesse programa e fez uma boa avaliação dessa retomada das pontes e encostas que têm que ser reconstruídas. Mas eu estou perguntando mais sobre a economia, como está a economia. Aí, assim, o governador Sérgio Cabral conseguiu, junto ao governo federal, né, o BNDES, os 400 milhões para serem aplicados na economia, né? Emprestar dinheiro não é mole em nenhum lugar do mundo. O sistema financeiro, ele tem regras rígidas, em particular o sistema financeiro brasileiro. Tá? Dos 400 milhões de reais, 260 milhões de reais foram emprestados. Só para entender, né? A tragédia se deu mais ou menos no dia 11 de janeiro, se eu não estou enganado. Nós estamos há 3 meses da tragédia. Nós conseguimos emprestar... Houve celeridade, houve agilidade. 260 milhões de sem reais. dúvida, é esse número que eu queria. Mostra que a coisa está tendo um bom acolhimento e está sendo de utilização razoavelmente fácil para o empresário da região. Deixa eu dar o testemunho do BNDES. Existe um programa pós-desastre? Não, é esse. Esse é o programa de fazer revigorar a economia. Agora, evidentemente, que nós vamos precisar pensar a região a médio e longo prazo. Então, nós estamos fazendo um programa de planejamento estratégico, né, para discutir a questão da região.
que também é muito importante. Vou fazer um rápido intervalo e volto em 1 minuto. O Jogo do Poder hoje entrevistando o secretário Júlio Bueno do Desenvolvimento Econômico.